Então, gente, boa noite a todos. É, o tema hoje é sobre uma psicologia sobre a comunicação. É, se trata não só a ideia de psicologia como a gente como trata como é tratado no jargão comum, né? É uma ideia da psicologia que quando a gente usa esse tema é a ideia de entender o que as pessoas pensam, como elas pensam, como você pode comunicar um conteúdo, é, o que é importante você pensar quando você está falando de um conteúdo cristão. E é isso. Eu criei um subtema que é Deus usa o que as pessoas entendem para se comunicar, tá? Quando você pensa no mundo espiritual, você tem que pensar que assim, você está preso numa realidade aqui, certo? Se você pensa, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de comunicação difícil de se entender, que também foi usado na Bíblia, tá? Mas que não foi usado com muita frequência, justamente por causa do objetivo do que é a comunicação, e que Deus é perfeito e Deus sabe muito bem disso, como se comunicar com a gente. Quando você pega lá no livro de Ezequiel, ele fala sobre um ser vivente que tinha quatro faces, que ele se movia ele se movia sem se virar para todas as direções. E cada movimento que ele fazia estava à sua frente, seja para qual direção que ele ia. Ele não precisava se virar. É, isso é muito difícil você ligar algo que tem aqui na Terra a uma coisa espiritual nesse nível. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, os anjos, quando eles apareciam para pessoas, eles se pareciam com pessoas. E não necessariamente no mundo espiritual, eles se parecem com pessoas. O que acontece é que o que acontece, se aparecessem seres muito diferentes, ia acabar com o sentido da comunicação, porque as pessoas iam deixar de prestar atenção no que tinham que prestar atenção, que era a mensagem, por isso se chamam anjos, os anjos do grego é mensageiro, são mensageiros de Deus. E eles iam começar a prestar atenção em como um anjo era diferente. E na Bíblia ia começar a aparecer, as pessoas iam escrever sobre como eles eram diferentes, mas só que não era o centro do que deveria ser dito. No centro, as coisas estão centradas na comunicação. Por isso os anjos vinham parecidos de uma forma que a gente entendia. Muitos milagres, eles eram, por exemplo, a sarça ardente, ela foi um fogo numa sarça. Por quê? Faria sentido e comunicaria uma mensagem que deveria ser feita. Mas isso, Deus tem um conhecimento muito infinito. Ele poderia ter dito, poderia ter usado qualquer comunicação que a gente não entendia se ele não considerasse, se ele não considerasse o que a gente entende. Então Deus sempre tem um cuidado de considerar como a gente entende. Portanto, por exemplo, você pega a Gênesis. Gênesis você tem lá a criação. Ah, deixa eu falar uma coisa, tá? Eu não costumo falar isso, mas eu acho que cabe nessa aula para vocês entenderem que eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma heresia. Eu tenho formação teológica, tá? Eu não estou falando nada absurdo, não. Eu fiz alguns anos de teologia. Então, vamos voltando. Quando você tem lá em Gênesis, tipo, você tem a figura de Adão e Eva e tal, você tem a figura que ele usa, o homem veio do pó e o pó retornará, certo? O homem vem do pó, foi feito do barro. Quando você vê isso, Deus está falando isso para todas as épocas. Por exemplo, não faria sentido Deus falar que ele pegou um monte de proteína, um monte de DNA e criou a pessoa. As pessoas daquela época não entenderiam, entende? Então a comunicação de Deus é tão perfeita que ela funciona para todas as épocas, entende? Então, e muita gente incorretamente usa, por exemplo, Gênesis para poder e tenta usar a figura da ciência para poder desmoralizar a palavra de Deus, entende? Só que as coisas são muito maiores, inclusive, do que a gente pensa. É, Deus apenas é tão perfeito que ele usou uma comunicação que todos entenderiam, entendeu? Então, vamos lá. Se comunicar com uma pessoa que não é você mesmo é diferente de quando você entra em um processo de pensamento interno. É fácil você entender a si mesmo.
É fácil porque você já conhece o próprio mundo interno. Você vai usar figuras que você mesmo entende para você fazer um processo de pensamento. Isso é fácil. Quando se trata de uma ou outra pessoa, é coisa diferente. Existem algumas questões. A pessoa não está no mesmo processo interno que você naquele momento. Ela pode estar pensando qualquer coisa. E assim, os pensamentos das pessoas não mudam de uma hora para outra. Você primeiro precisa sintonizar a pessoa no seu processo de pensamento para você fazer uma comunicação efetiva, tá? Na prática, a gente não costuma fazer isso. Então, conversando com alguém, a gente começa a jogar um monte de informação. Mas você tende a sintonizar. O correto é você sintonizar a pessoa no que você está falando. Você vai contextualizar, você vai fazer ela entrar naquele clima para entender. Para quê? Para que o processo de pensamento dela convirja com o seu. Quando você. Quando a pessoa. Quando as pessoas, elas. E tem mais uma coisa sobre pessoas. Elas costumam. Elas costumam não. Isso é todos. Todos. Eu, você, todos nós. A gente tende a querer adequar as coisas ao que a gente acredita. Por quê? A nossa percepção por exemplo, você vê uma parede, você vê uma porta, você vai dar mais atenção até determinadas cores, você vai dar mais atenção até mesmo em determinada humor que você esteja. Até o nosso humor distorce. Até o nosso humor distorce. A gente tende a ver aquilo que está ligado. Por exemplo, a porta que eu estou vendo ali, cara, ela vai me despertar diferentes sentimentos ou sentimento nenhum, dependendo do que eu vivo. E quando você transmite um pensamento a uma pessoa, o que você faz? Você tem um falante, você tem um falante que vamos imaginar que é você. Então você está falando um monte de coisa que essas coisas que você está falando são símbolos. A comunicação se exprime através de símbolos. A câmera é um símbolo. A palavra câmera é um símbolo. É um símbolo que todos acordaram, né? Que todo mundo, que a cultura local entende que câmera, o português entende que câmera é o objeto que grava alguma coisa. Então todo mundo acordou que esse símbolo é uma coisa. E esse conjunto de símbolos, da mesma forma que você vê alguma coisa e dependendo do seu humor, de um monte de situações, e você interpreta ele de uma determinada forma, ou se dá mais atenção a determinada parte ou do que a outra, a mesma forma é a comunicação falada, a comunicação verbal. A comunicação verbal, esse conjunto de símbolos, vai ter uma pessoa que vai ter um ouvinte que absorve aquilo, e esse ouvinte ele vai pegar e vai reinterpretar esses símbolos. Você vai estar passando símbolos que você conhece bem. Geralmente você até vai estar, para você vai estar bem mais familiarizado com o seu processo. E a pessoa ela vai estar ali tentando entender o que você diz. Então, isso vai interferir. Isso significa também, e também tem uma outra situação que as pessoas elas tendem a querer, elas tendem quando elas não quando você fala de algo que vai abalar alguma coisa que ela acredita muito, as pessoas tendem a rejeitar. Não é só rejeitar. Dependendo do que você fala, se mexer muito com uma crença dela, ela vai ser violenta. Violenta no jeito de falar. Se você tiver, dependendo da pessoa, até bate em você. Você vê muito isso de uma forma mais fácil quando você vê isso em religião, né? Eu acho que a maioria de nós passamos por isso. Você está falando uma coisa inocentemente, outra pessoa fica absurdamente. Isso porque você tocou em algum ponto sensível dela. Você abalou alguma coisa que para ela é importante acreditar naquilo. Que aquilo faz parte da estrutura de pensamento dela. As pessoas têm certos pensamentos que, na verdade, são para a pessoa estrutural. Então, quando você faz ela deixar de acreditar naquilo, ou quando você questiona aquilo, a pessoa ela vai defender aquilo. E às vezes não é uma defesa agradável para você. Quando você está se lidando com uma multidão, você tem diversas pessoas.
Você vai ter. Então, Vários. você sempre vai tocando alguma ferida de alguém. Isso é um fato. Sempre vai acontecer. E assim, o que acontece quando você fala do evangelho, cara, não tem. O que o evangelho é? Cara, o evangelho é transformação de vida. Então, é transformação de pensamento. Então, quando você fala de evangelho, você está mexendo com um monte de pensamentos estruturais da pessoa. E sabe qual é a grande verdade? Por causa desse tipo de coisa, não é você que converte a pessoa. Não tem como você converter a pessoa. Quem converte a pessoa é o Espírito Santo. Sabe por quê? A conversão é um milagre. Eu posso só compartilhar com vocês uma agonia que eu senti no início quando eu mudei o canal para cristão. Eu comecei a ficar muito aflita porque eu queria convencer as pessoas, eu queria falar do jeito certo que convencesse as pessoas de que a verdade é a verdade, que Jesus é a verdade, mas gente, eu não tenho que convencer nada. Eu só tenho que ser O que porta-voz, você tem que fazer só fazer essa... é falar a palavra de Deus. Entende? E falar com amor, E falar com amor. porque a gente tem que trazer a luz para a pessoa. Não A gente não é nunca a traz sua uma razão, não é a sua lógica. A gente nunca traz Entendeu? uma Porque exortação sem uma palavra de esperança, uma solução. Por exemplo, eu não posso bater na pessoa e falar assim, você está pecando, você tem que se arrepender, sem trazer em seguida a solução. Ó, você está errado, mas Deus aí faz isso, 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 se você fizer isso, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela na hora de se comunicar com as pessoas, principalmente porque vocês três disseram que o público-alvo de vocês são pessoas que conhecem a palavra, que provavelmente estão afastadas. Entende? Então, o que fez essas pessoas se afastarem do evangelho? Foi a bebida? Foi o pecado? Foi o mundo? Foi decepção dentro da igreja? Alguém lá na igreja falou alguma coisa que magoou eles? E eles nunca mais querem pisar na igreja de novo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer a impressão que eles têm da igreja, totalmente distorcida, mudar? Como que vocês vão se comunicar para que eles olhem e falem, nossa, tem igreja, tem pessoa, tem crente que realmente é diferente, que realmente é de Deus. Vou começar a assistir o Gabriel. Entende? A maior comunicação, ela é o exemplo. A melhor forma de uma pessoa ser tocada, de uma pessoa ela ver que tem algo, ela ver que você é algo, que você é diferente, entendeu? Ela vê em você. Então, por isso, é você sendo é você sendo paz, você sendo essas coisas que geralmente vai mexer com as pessoas, de fato. O que acontece é o seguinte, como eu estava falando para vocês estão lidando com uma multidão, vocês não estão falando com uma pessoa, tá? O que acontece é que determinadas respostas que vocês dão, muita gente assim, tem gente que realmente está com dúvida e tem gente que não está com dúvida nenhuma. Tem gente que só quer tocar fogo. Entende? Tem certas perguntas que pessoas elas pensam por muito tempo. Elas ficam muito tempo, meses pensando às vezes. Ou às vezes elas pensam, volta e meia eles pensam nisso, vão e criam mais alguma coisa e às vezes eles têm aquilo preparado. São perguntas que são complexas ou são perguntas que são armadilhas. Entende? Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos assim, algo maior. Você fez um vídeo ou você está fazendo uma live e uma pessoa chega e você abre para perguntas. Daí você já cometeu esse erro já. Já mesmo cometeu esse erro. Cara, às vezes a pessoa vem com uma pergunta que ela está há muito tempo elaborando aquilo. Perguntaram o que E eu é uma acho do pergunta feminismo. complexa. É uma pergunta que não é fácil de se responder. Mas a pessoa sabe que, dependendo de como você responder, você vai se prejudicar. Você vê até os fariseus que chegavam com um monte de perguntas para Jesus. A diferença é que Jesus é Jesus, né? Jesus sai de todas as situações. Mas, assim... Eles perguntaram de propósito, né? Exatamente. Só que, assim, o que acontece é que você não assim, você tem que ser a semelhança de Jesus. Mas você não é Jesus. Entende? Você não vai ter a mesma saída que Jesus. Quando a pessoa vem com uma pergunta, às vezes... você não tem condições de responder aquilo em curto prazo de tempo. E aí a pessoa faz você parecer confusa. Mas não é isso. Às vezes você está buscando no seu pensamento uma forma de responder uma pergunta muito difícil. Pedindo para Deus. E você está numa situação que é desvantajosa, que você está de frente de outras pessoas. E aí, dependendo de como você responda, você não vai conseguir. Você vai prejudicar um canal de onde você fala de Deus, de fato. Às vezes, pode ser até que a pessoa tenha falando um absurdo. Mas, às vezes, é um absurdo
que Satanás já coloca ali para você tropeçar e você pegar e aquela pessoa ela pode até ser respondida, mas o dano que vai causar a um veículo de comunicação de coisas sobre Deus é muito grande. Então vai prejudicar inúmeras outras pessoas Exatamente. de ouvir a palavra de Deus. Porque quando, por exemplo, uma coisa, é uma época que eu era muito questionador. E eu era o cara que ferrava o professor. Porque assim, eu fazia uma sacação, às vezes eu percebi que ele estava falando besteira. E eu falava de uma forma que eu expunha isso, sabe? E às vezes eu nem percebia que eu estava sendo tão prejudicial. E aí eu fazia aquelas coisas, mas depois de um tempo eu comecei a pensar, cara, na hora que eu pego e desmoralizo um professor, eu vou estar atrapalhando outras pessoas de aprenderem aquele conteúdo. Porque se você desmoralizou a pessoa, se você causou um problema desse tipo, cara, eu estou prejudicando a todo mundo. E é isso que essa pessoa faz às vezes. Para vocês, o ideal é que vocês, como canal, vocês busquem fazer um curso de teologia com o tempo. Não precisa ser agora, não precisa ser correndo. Você não tem que parar o canal de vocês por causa disso. Mas se vocês querem abordar conteúdos mais complicados, é bom que vocês tenham bagagem. Para que vocês possam ter. Assim, que muitas vezes a gente acredita em uma coisa que assim, pô, é uma verdade. Aquilo não se busca Deus dessa forma, se busca Deus daquela forma. Mas às vezes você pode estar, assim, por exemplo, você pode estar errado. Às vezes eu erro, eu tenho curso de teologia, eu erro, eu penso errado às vezes. Mas a questão é que quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais profundamente você conhecer E viver, pelo amor de Deus. e procurar viver, você vai diminuir as chances de você terminar guiando alguém para o erro sem querer. Entendeu? É aquele negócio, um cego que guia outro cego, a gente tem que ter um cuidado nessa questão. Parte é o que eu falei para vocês, e parte, vamos dizer assim, o Gabriel é testemunha, né? Quantas vezes pessoas chegam no canal da Thaís e falam, gostosa. Eu vou ser bem rasgado aqui. Eu quero te... Como é que você reage a isso? Milena, como é que você reage a isso? Numa live, falando sobre Cristo. Finge que não leu. É isso que você faz. Isso que a Thaís faz. Então você finge que não leu. Aí bota umas pessoas para... Aí você coloca... É muito importante você ter pessoas que gostem de você. Para ser moderador. Para ser moderador. Para ajudar. Porque essas pessoas vão pegar e vão tirar esses comentários. Esses comentários não tem que ficar ali. E são coisas que acontecem mesmo. São coisas que aborrecem. Sim. Dependendo... Tem pessoas que conseguem ser bem nojentas mesmo, falando coisas... Ou se não, às vezes, aquele seu marido otário, não sei o quê. Eu vou pegar e vou bater boca com uma pessoa? Vou. Deixa a pessoa falar. A pessoa que está sendo otária. Isso. A pessoa que está pagando vergonha ali. Aí o que acontece? Vocês precisam ter esse cuidado de construir uma boa estrutura de moderador. Perdão. É importante isso. É legal que eles sejam equilibrados. Vocês vão ter que ter alguns moderadores, vocês vão ter que com cuidado evitar que eles sejam moderadores. Essa é uma coisa bem chata, bem delicada, é quando o moderador começa a achar que tem poder demais e ele na verdade ele começa a usar o banimento como uma estrutura de poder para ele, entendeu? Isso é nocivo, não pode. Então e porque quando a pessoa começa a se banir sem a pessoa merecer, você começa a perder inscrito. É verdade. Entendeu? E assim. E é isso, assim, você pega aí, se a pessoa pegar e chegar uma coisa. Assim, tem que ter um equilíbrio emocional com isso. Se a pessoa chegar e quiser te ofender, ignora e deixa os moderadores fazerem os trabalhos deles. Essa é a dica, porque senão vira bagunça. Nunca Você é o maior linha, potencial. né? Você, como um interlocutor, você, como uma pessoa que fala, você tem o maior potencial de criar bagunça do que verdade. eles. É verdade. Entendeu? É isso. Essa questão de você manter o equilíbrio, de você não se deixar levar pelo sangue quente ali na hora. Eu quero responder o que dá na telha. Sangue de barata. Sangue de barata. Tem que ter, exato, é muita Sangue maturidade. de barata, mas uma boa estrutura de moderação.
É aquela coisa, né? O fruto do espírito, o domínio próprio, mansidão. A gente tem que viver aquilo que a gente prega, porque as pessoas olham muito mais para nossa vida do que o que a gente está falando. Com certeza. Muitas vezes elas vão estar lá no Instagram, vendo o seu dia a dia, vendo se você fala palavrão nos stories, vendo se tem um copinho de cerveja lá na mesa onde você está filmando, entendeu? Então, assim, essa questão do respeito, ela é todo um contexto, né? Não só do que você fala, mas a linguagem verbal, a não verbal que você usa, a roupa que você usa também tem a questão, passa uma linguagem de respeito ou não, entendeu? Então, tudo isso é tipo uma caixinha, um pacote de coisas que por isso que Jesus pede pra gente viver a verdade, viver a palavra. Porque a nossa vida é o testemunho vivo. Nós somos testemunhos vivos e as pessoas se espelham na gente. E ainda mais agora, vocês com o canal de ACMR Cristão, vocês serão muito mais assistidos do que qualquer fase da vida de vocês. Então, todo esse contexto aí, vocês têm que tomar cuidado na questão do que como vocês falam, como vocês respondem alguém, com carinho, com ódio, com mágoa, com repulsa de outra pessoa, tudo isso as pessoas vão levar em consideração. E isso vai mostrando, vai montando o respeito que vocês têm, que as pessoas têm por você. Cuidado com quem é seu moderador. De preferência, você, assim, tem gente que fica muito triste se você não deixar esse moderador. Fica. Mas então, o que acontece? Uma forma que a gente descobriu de selecionar moderador cara, principalmente você fala assim, olha, a gente está aqui abrindo vaga para moderação. Mas para isso, não basta sempre falar que você quer. A gente precisa ver você participando. Seja um moderador antes de ser um moderador. Comente em todos os Comente vídeos, os tá vídeos, sempre mostre que você é compartilhando. participativo. Que não Que vai aí ter você vai poder ver quem é a pessoa, entendeu? Essa pessoa vai terminar a se expor mais. Isso é importante para você saber quem se coloca como moderador. Eu vou colocar só mais Sim, irmão, pode falar. uma coisa que eu lembrei. É o seguinte, é uma coisa que já aconteceu com a Thaís algumas vezes. Tem uns malucos, só falando assim, malucos mesmo. Tem uns malucos que eles do nada começam a comentar, por exemplo, você está fazendo um vídeo, ele começa a comentar assim, a gente se encontrou semana passada, olha só, a gente se encontrou semana passada e a gente se beijou tanto. Oi? Tipo... É tipo isso. Oi? E aí, às vezes, a pessoa começa a fazer comentários absurdos. Entendeu? Elas falam isso como se ela realmente tivesse alguma coisa em relação contigo. Isso é pura armadilha. Porque normalmente isso te aborrece tanto. Isso é uma estratégia tão bizarra, porque isso te aborrece tanto. E se você não tomar cuidado, cara, é a melhor forma de te tirar da caixinha e te aborrecer. É uma pessoa falar que ela te conhece e começa a falar isso pra todo mundo. Bem isso. E falar que você tem uma relação com ela de tal forma, não sei o que. Isso vai acontecer. Isso acontece muito quanto a isso. Isso é muito comum. E assim, às vezes realmente acontece isso. Essa pessoa depois ela começa a falar um monte de coisa absurda. E o que ela tá tentando fazer? Ela está tentando te queimar. Entendeu? Ou não. Ou às vezes é aquela pessoa que quer mostrar que tem uma relação contigo pra dizer, não, eu tenho uma relação com uma pessoa que é famosa. Pra parecer. Mas isso é perigoso. Mas, cara, olha, vou ser sincero, você não tem nada que você possa fazer. Você só deixa. E assim, se a pessoa for nociva, você ignora. E aí você conversa com seus moderadores, pra que sempre que essa pessoa aparecer, bane. Entendeu? Porque se a pessoa começar com maldade, aí você tem que fazer isso. Porque senão ela vai te prejudicar de verdade. Entendeu? Essa pessoa já é uma mentirosa, né? Já tá meio ligado a uma coisa demoníaca, né? Que já começa com a mentira. Então, tem que ficar ligado. Que às vezes, por mais que você fale, não, mas todo mundo tem que ouvir sobre Deus, etc. Cara, sim, exatamente isso. Todo mundo tem que ouvir sobre Deus. E às vezes uma pessoa, ela não está ali para ouvir sobre Deus. Ela está ali por outros motivos.